A Bíblia diz que a bênção do Senhor está sobre aqueles que o temem. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus e todos os dias eu venho aqui de manhã trazer uma palavra para abençoar a tua vida. O nosso texto, quero ler o texto logo, está em Salmos 128, nós vamos ler aqui, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Somente até o versículo 4. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que aquelas pessoas que temem, que andam no caminho do Senhor, serão abençoadas, serão bem-aventuradas. Eu quero aqui voltar ao texto porque eu quero destacar aqui pelo menos duas coisas que o salmista fala. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiramente, a gente vai tratar o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Tem muitas pessoas que acham que temer ao Senhor é ter medo do que Ele pode fazer, ter medo de que Ele pode lançar alguém no inferno, ter medo de que Ele pode trazer algum juízo. Embora isso faça parte da Escritura, mas esse temor que o salmista está tratando aqui não é medo. O temor que o salmista está tratando aqui tem mais a ver com respeito. É aquela pessoa que olha, vamos usar exemplo aqui, que olha para a Escritura, que vê aquilo que está escrito ali, vê as repreensões, vê o juízo, vê o poder que Deus tem, conhece uma base ali da Escritura, mesmo que seja pouco, mas conhece, e ele olha para aquelas verdades e ele respeita aquilo. E esse respeito não é apenas saber que aquilo é verdade, que aquilo que Deus está falando é verdadeiro, mas ele traz aquelas verdades e aplica na sua vida, certo? Então ele reconhece que aquilo é verdade, ele sabe que aquilo é verdadeiro, ele teme aquilo, não de medo, mas ele respeita. Eu acho que a melhor maneira de a gente conseguir explicar isso aqui é na relação entre o pai e o filho. O pai, junto com o filho, numa relação ali, o filho que teme ao pai, ele o obedece. Ele teme o pai porque sabe o que o pai pode fazer, mas aquele temor não se limita apenas ao juízo que o pai pode trazer sobre ele, mas pelo que ele é o pai dele, é aquele que trouxe ele ao mundo, que deu a vida a ele, vamos dizer assim. E essa criança, esse filho, ele vai respeitar aquele pai, vai honrar aquele pai. Então isso pode ser encarado como temor. Ele teme o pai, mas não é de medo, mas ele teme de respeito. Ele respeita o pai dele. A mesma coisa que o salmista está querendo explicar. Essa pessoa que teme a Deus, ela respeita a Deus, ela honra a Deus. E uma segunda coisa que ele fala aqui, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, significa o quê? Além de ele respeitar aquilo que está escrito na Escritura e todos os ensinamentos que Deus deixou pra gente, ele aplica isso à vida dele e passa a andar conforme aquela verdade. Ele passa a viver conforme aquilo, ele passa a andar todos os dias, Ele vai aplicar aquilo no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, na igreja, em qualquer lugar que ele esteja, qual seja o ambiente, ele vai andar por aquelas verdades, ele vai viver por aquelas verdades, Então ele está temendo, na sua consciência aqui, ele teme, ele entende que aquela verdade, ele respeita aquelas verdades e ele vive conforme aquelas verdades. O fato de muitas pessoas não se atentarem para isso aqui, muitas pessoas vão cedo para a cova. Essa é a realidade. Eu conheci muitas pessoas muito jovens que viveram, cresceram junto comigo e hoje já não estão entre nós. Por quê? Porque desobedeceram ensinamentos da Escritura. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Então ele desobedeceu o pai e a mãe dele e hoje não está mais. E vários outros ensinos, por exemplo, o adultério. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, Salomão escrevendo, diz que o adúltero, a pessoa que pratica o adultério, que vai em direção à prática do adultério, é como um boi que vai para o matadouro. Então a pessoa que vive na prática do adultério, pode acontecer que venha a falecer, A gente conhece muitos casos aqui no Brasil de pessoas que descobriram a traição, foram lá e tiraram a vida da pessoa, não aceitaram, E várias coisas. Tudo por quê? Porque a pessoa não obedeceu o que a Escritura estava ensinando. E eu poderia ficar aqui nesse vídeo citando várias outras coisas, mas não quero que fique um vídeo muito longo. A Bíblia vai dizer aqui também, nesse mesmo salmo, que a pessoa que teme a Deus, ela vai ser feliz. Perceba aqui o versículo 2. Pois comerás do seu trabalho e das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então presta atenção no que ele vai dizer aqui, o resultado da pessoa que teme, da pessoa que pratica as obras
que vive conforme a palavra de Deus. Ele vai comer bem do seu trabalho. Significa o quê? Prosperidade. Uma pessoa que vive conforme a vontade de Deus, que obedece, ela vai ser próspera no seu trabalho. E ele vai dizer, feliz serás, ou seja, vai haver felicidade, ele vai ser feliz nessa vida, vai haver felicidade na vida dele. Quando a gente fala felicidade, não é que nunca ele vai passar por problema ou dificuldade, mas ele vai ser feliz nessa terra, porque Deus o abençoará e lhe dará a felicidade. A gente que é cristão, a gente sabe que a felicidade, ela acontece independente da sua situação. Tem pessoas que conseguem ser felizes passando por situações difíceis. Então, a felicidade é isso. E ele vai dizer, te irá bem. Agora o versículo 4. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira toda a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe o que significa? Que o teu casamento vai ser feliz. O teu casamento vai dar certo. Claro, e quando ele fala temer, não é só o homem, porque a gente lê aqui e pensa que é só o homem. Não, é os dois. Se o homem teme e a mulher teme, ele vai bem no casamento. Se o homem teme e a mulher teme, ele vai bem na criação dos filhos. Se o homem teme e a mulher teme, ele vai bem nas finanças. Então eles precisam estar de acordo nesse temor. Os dois precisam estar temendo a Deus ali. Então isso aqui que eu quis trazer nessa manhã, esse devocional, é a importância de nós temermos a Deus. Precisamos voltar a esses princípios. Temer a Deus. Né? Quando vinha a oportunidade de pecar, quando vinha a oportunidade de trapacear, a pessoa que teme a Deus, ela não vai por esse caminho. Né? Ela não vai tomar essa direção, porque lá na frente a consequência vai vir. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase do apóstolo Paulo que ele diz: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então se nós plantarmos o temor, vivermos conforme o temor, colheremos bênçãos. Mas se nós vivermos conforme a nossa vontade, não obedecendo a palavra de Deus, colheremos ruína e desgraça na nossa vida. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, ensina cada um de nós a temer a Tua palavra, a obedecer o Teu evangelho, a obedecer aquilo que está escrito. Coloca no nosso coração, Espírito Santo, o temor, o arrependimento, a convicção de pecado, para que nós possamos nos afastar do caminho mau. Ensina-nos a tomar decisões corretas conforme a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a tomar decisões que venham ser de acordo com a Tua palavra e não com aquilo que nós achamos que é certo. A Tua palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Então ensina-nos a encontrar esses caminhos, o caminho verdadeiro, o caminho que leva a Ti, o caminho que Te agrada conforme a Tua palavra, e não o caminho que nós achamos que venha a ser o certo. Abençoa cada um de nós, cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu like e até o nosso próximo devocional.